Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando os nossos estudos do Código de Trânsito Brasileiro. E hoje nós falaremos na nossa aula de número 13 sobre sinalização de trânsito. Então já foram 12 encontros, hoje é o 13º encontro sobre o Código de Trânsito. Não sei se vocês estão acompanhando, mas também estou publicando as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Então veja nas playlists que já existem umas 8 ou 9 resoluções já gravadas, ok? Além disso, lá no site eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso de 500 questões comentadas que estão contemplando a legislação de trânsito e também a legislação especial que está presente no seu edital da PRF. Curso de vídeos, questões comentadas em vídeo. Passe lá e adquira o curso, tenho certeza que será muito útil para a sua prova. Falaremos hoje então sobre sinalização e o artigo 80 inicia esse assunto e fala que sempre que necessário será colocada ao longo da via sinalização prevista neste código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Então, primeira informação útil é que nós vamos ter sinalização de trânsito que será destinada aos condutores e também aos pedestres. A gente pode observar que ao longo das vias nós temos sinalização que destina aos pedestres e também aos condutores de veículos. Essa sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do Conselho Nacional de Trânsito. Então, quais são as características importantes da sinalização? Perfeita visibilidade, tem que estar legível, tanto durante o dia e noite, ok? O Conselho Nacional de Trânsito poderá autorizar em caráter experimental e por período prefixado a utilização de sinalização não prevista neste código. Provavelmente essa autorização em caráter experimental e por período prefixado somente o Conselho Nacional de Trânsito poderá autorizar. Em regra, nós não teremos essa sinalização em caráter experimental, mas o Conselho Nacional de Trânsito poderá autorizar, tá bom? A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu proprietário, tá? Então, olha só, nós estamos falando aqui de vias internas de condomínios e nas vias de áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. A responsabilidade pela instalação dessa sinalização é do proprietário daquele estabelecimento privado, daquele condomínio, tá bom? Nas vias públicas e nos imóveis, é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Tem um caso muito comum, nós já vimos, acredito que vocês também já acompanharam pelas redes sociais, em que em uma parede eles pintaram como se fosse, em efeito 3D, um túnel. Tinha até do ladinho a figura do Papaléguas, né? Então veja, era uma imagem, não é? Uma pintura, provavelmente com caráter de publicidade, em que pode gerar naquele momento à noite, a pessoa, principalmente por conta da baixa luminosidade, a pessoa imaginar que ali realmente seja um túnel. Então veja a confusão que isso possa gerar e também a comprometer a própria segurança do trânsito. Então no artigo 81 veda tanto a colocação de luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que vão poder aí gerar essa confusão, tá bom? Ainda é proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e seus respectivos suportes ou junto a ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições,
legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. O que acontece de forma divergente nos postos de iluminação pública, na sinalização de trânsito não pode fixar nada de publicidade, nem símbolos que vão poder comprometer a segurança das pessoas, tentando confundir, então, com a questão da sinalização. Na sinalização é puramente a própria sinalização que estará ali, tá bom? A fixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, veja, se eu quero colocar, por exemplo, um outdoor, não é, ao longo de uma rodovia, por exemplo, é possível? É possível, desde que seja aprovado por órgão ou entidade que tem circunscrição sobre aquela via, tá? O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado. Suponhamos que foi colocado um outdoor numa curva e a visibilidade, a partir da colocação desse outdoor, tornou ainda mais complicado. Na curva a gente já sabe que é mais difícil, né? Mas com a colocação do outdoor ficou mais difícil ainda. Então, o órgão que tem circunscrição sobre a via pode pedir para retirar, né? Pode pedir não, pode retirar ou determinar a imediata retirada. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via, né? Então, nós já sabemos, existem as faixas de pedestres, onde os pedestres poderão passar por aquela faixa, que é uma própria sinalização, não é? Indicando ali a travessia de pedestres. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo CONTRAN. Quando você está, por exemplo, num posto de gasolina, você pode perceber que existe ali a plaquinha de saída, né? E essas placas, essa sinalização nesses locais, postos, oficinas, estacionamentos, vão ter essa identificação regulamentada pelo próprio Conselho Nacional de Trânsito. As vagas de estacionamento regulamentado do que trata o inciso 17 do artigo 181 deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Vamos então abrir no Código de Trânsito Brasileiro o artigo que foi aqui mencionado, que é o 181, inciso 17. Então peguem o Código de Trânsito de vocês, vamos para o artigo 181, inciso 17. Ele diz o seguinte, o artigo caput do artigo 181. Estacionar o veículo. Inciso 17. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado, é uma infração grave. Então, as vagas de estacionamento regulamentado deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação. Tá? Quais são as classificações dos sinais de trânsito? Eu tenho sinal de trânsito vertical, eu tenho horizontal, né? Então eu vou ter sinalização vertical, vou ter sinalização horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e ainda os gestos do agente de trânsito e do condutor. Dentre essa sinalização, quero adiantar um pouquinho, porque a sinalização ela vai ter uma ordem de prevalência. Então, primeiramente, o que manda? No conflito de sinalização, as ordens do agente de trânsito elas vão prevalecer sobre as normas de circulação e outros sinais. Tá? Então, se eu tenho um agente de trânsito na via fazendo sinalização e ele pediu para parar e o sinal está verde, você vai parar ou vai seguir? Você vai parar porque as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais têm prevalência. As indicações do semáforo
sobre os demais sinais, ok? E as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, muito cuidado com esse artigo 89, que ele direto está caindo em prova. Voltando um pouquinho, nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições de segurança. Nas vias ou trechos de vias em obras, deverá ser afixada uma sinalização específica. Direto quando a gente está viajando pelas rodovias que estão em obras, a gente percebe que há uma sinalização muito bacana ali, indicando que há obras, que há homens na pista, máquinas na pista. Nós temos uma sinalização horizontal, muitas vezes também sinalização vertical, próprias pessoas com bandeiras indicando que você tem que diminuir a velocidade. Então, isso é algo que a gente vive, então é comum, não é difícil se cair em prova. Não é? E por fim, não serão aplicadas as sanções neste código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Claro, se ela está insuficiente ou incorreta, eu vou ser penalizado por isso? Não. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, pela sua insuficiência ou pela incorreta colocação. E o Conselho Nacional vai editar normas complementares no que se refere à interpretação, à colocação e uso da sinalização. Tá? Então, qual que é o mais importante desse artigo 90? Que se eu tenho uma sinalização incorreta ou insuficiente, a esse indivíduo não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito, tá bom? Por questões óbvias. Então, pessoal, a gente fecha essa aula 13, né, com a análise dos artigos que tratam sobre sinalização de trânsito. Vamos avançar mais um pouquinho. Próximo vídeo, a aula 14, nós trataremos de mais tópicos importantes do CTB. Até mais!